Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. O nosso assunto de hoje é videoaula de ácidos parte 2. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E essa é a segunda videoaula onde nós vamos falar sobre ácidos, a complementação do estudo sobre ácidos. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você é velho no canal, muito obrigado pela audiência de sempre. E é claro, se você puder contribuir com qualquer valor para que eu possa continuar produzindo cada vez mais e mais vídeos como esse, será muito bem-vindo. Vamos lá? Vamos aprender? Bom, na primeira parte, na primeira videoaula sobre ácidos, a gente falou sobre a classificação dos ácidos quanto à presença de oxigênio. Eu acho que até esqueci de falar isso, presença de oxigênio. Nós classificamos os ácidos como hidrácidos e como oxiácidos. E depois dessa classificação, ou seja, depois da gente aprender como classificar os ácidos em hidrácidos e oxiácidos, a gente aprendeu como a gente faz para montar a fórmula, né, a fórmula molecular do ácido, ou seja, a gente através do nome escrever a formulazinha dele. E a gente aprendeu também como se dá o nome de um ácido, ou seja, quando o ácido tem oxigênio, quando ele não tem oxigênio, como que a gente escreve a sua nomenclatura. Nessa segunda parte, a gente vai falar sobre as outras classificações, começando então de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, o quanto de H+ que o ácido consegue liberar em solução aquosa, certo? Lembrando que a gente está falando sobre os ácidos de arrênios. Então, vamos lá. Como é que a gente pode classificar um ácido de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis? Bom, é fácil. É só a gente olhar a quantidade de hidrogênio que ele tem na molécula. Se ele tiver um hidrogênio só, ele vai ser classificado como monoácido, tá? Um ácido monoprótico. A gente pode falar assim também, tudo bem? Quando ele tem dois hidrogênios, a gente vai chamar de ácido diprótico ou diácido. Quando ele tiver 3 hidrogênios ionizáveis, um ácido triprótico ou um triácido. E quando ele tiver 4, um ácido tetraprótico ou um tetraácido. Tudo bem? Então olha aqui, ó. Muito bem. De acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, ele vai ser classificado como monoácido, quando na ionização a molécula produz apenas um H+. Então, por exemplo, o HCl. Por que o HCl? Porque o HCl só tem um H, certo? Uma vez que ele só tem um H, o que ele vai fazer é liberar apenas um hidrogênio em solução aquosa. Então, como é que a gente faz? Ó, HCl, a gente aprendeu inclusive isso lá na primeira aula. O H2O, o que ele faz? Ó, H+, não é isso? Mais Cl-. Como ele só libera um H, certo? Como ele só libera um H+, então, consequentemente, ó, vou mudar a cor aqui, consequentemente, ele vai ser, então, um monoácido. Tá vendo aqui? Ó, ele só libera um H+. No caso do HNO3, a mesma coisa. Olha aqui, ó, Opa, vou mudar aqui. HNO3, como é que a gente vai fazer? Vou mudar para cá. Vai ser HNO3, certo? Em água. Vai produzir o quê? H+, mais NO3 menos. H+, mais NO3 menos. Bom, então aqui, ó, ele só libera um H, porque ele só tem um H na molécula, certo? Muito bem. A segunda aqui, como o tio disse, diácido. Um diácido é quando ele produz 2 H+. Então, tem que ter 2 hidrogênios na molécula. Então, ó, H2S e H2SO4. Então, no caso aqui, o H2S, né, isso vai ficar o quê em água? Vai ficar como 2 de H+, não é isso? Por quê? Porque tem 2 hidrogênios na molécula, mais S menos 2. Por que menos 2? Porque saíram 2 hidrogênios, certo? Como ele tem 2 hidrogênios na molécula, ele é um diácido ou um ácido diprótico. Por que a palavra prótico? Porque é o seguinte, o hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Mais nada, o hidrogênio não tem nêutron. Quando ele perde esse elétron, que é quando ele vira H+, certo? Ele vai ficar só com um próton. Então, consequentemente, H+ só tem um próton. Então, a gente fala prótico, tudo bem? Então, aqui ele é diprótico, porque são 2 H+. E no caso do H2SO4, a mesma coisa. Olha, H2SO4, não é isso? Aqui, ó, com água, o que vai dar? Quantos Hs ele tem para liberar? Ele tem 2 Hs para liberar. Então, vai ficar 2 de H+, não é isso? Mais SO4 menos 2, ou seja, libera 2 hidrogênios ionizáveis. Quando eu tenho um triácido, é quando ele, na ionização,
ele produz 3 de H+, certo? Então, no caso do H3PO4, ó, a gente pode até aumentar aqui, o H3PO4 vai ficar o quê? Como ele tem 3 hidrogênios, então, ó, H3PO4, não é isso? H2O, colocando então a equação de ionização total dele, seria o quê? 3 de H+, porque ele libera 3 hidrogênios, ele tem 3 hidrogênios, mais PO4, como saíram 3, menos 3. Então ele é um ácido triprótico. E se eu vier para cá, então, no caso do H3BO3, a gente vai ter a mesma coisa. Eu vou ficar aqui, ó, H3BO3, e isso aqui é em água. O que vai dar? Vai dar 3 de H+, nisso, porque eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis, mais o quê? Mais BO3 menos 3, porque saíram 3 hidrogênios, certo? E então, quando a gente vai para, no caso, o tetrácido então, na ionização, a molécula produz 4H+, não é isso? Então, no caso do H4P2O7, como é que a gente vai fazer? Ó, H4P2O7, isso aqui em água, o que vai dar? Quantos Hs eu tenho aqui? Eu tenho 4. Então vai ficar 4H+, não é isso? Mais P2O7 menos 4, certo? P2O7 menos 4. E, no caso, então, do H4SiO4, como é que a gente faz? H4SiO4, o que vai dar isso aqui com H2O? São 4Hs, então 4H+, não é isso? Mas o que sobra? Sobra SiO4 menos 4, porque saíram 4Hs, certo? Muito bem, mas é sempre assim? Se tem um hidrogênio, é um monoácido. Se tem 2 hidrogênios, é um diácido. Se tem 3 hidrogênios, é um triácido. Se tem 4 hidrogênios na molécula, é um tetrácido. Tem exceção? Tem. Pior que tem. E quais são as exceções, Binho? A gente tem que tomar cuidado com o H3PO3. Por que o H3PO3? O H3PO3, o número de hidrogênios ionizáveis num oxiácido é o número de hidrogênios ligado ao oxigênio. Você pode perceber que na estrutura do H3PO3 eu tenho quantos hidrogênios ligados ao oxigênio? Eu só tenho este e este. Este hidrogênio aqui, ele não está ligado ao oxigênio. Ele tem, inclusive, a mesma eletronegatividade do fósforo. A eletronegatividade do hidrogênio é 2,1, a do fósforo também. Logo, a água, ela só libera esses 2 hidrogênios daqui. Esse daqui não sai. Então, consequentemente, esse hidrogênio aqui, ele não é ionizável. E, Binho, então se ele não é ionizável, porque ele não está ligado ao oxigênio, quantos hidrogênios ionizáveis tem o H3PO3? Somente 2. 2H+. Então, isso vai liberar 2H+. Então, ele é um ácido diácido ou um ácido diprótico, tudo bem? Então, como é que a gente faz para escrever a equação de ionização total dele? H3P, aqui ó, O3, H3PO3, vou botar aqui um pouquinho mais para cima, H3PO3, isso aqui em água, saiu isso aqui um pouquinho ruim, vamos lá, H3PO3 em água, só vai conseguir liberar 2, então 2 de H+, mais PO3, aí vai sobrar 1, não é isso? Por isso, saíram 2H e vai sobrar 1 lá, certo? Então, HPO3 menos 2. E no caso aqui, ó, esse camarada aqui, ó, o H3PO2, perceba, o H3PO2 ele tem quantos hidrogênios ligados ao oxigênio? Ele só tem um hidrogênio ligado ao oxigênio, que é esse daqui, você concorda? Então, consequentemente, ó, só tem esse hidrogênio que é ionizável, que está ligado a esse O. Esses 2 Hs aqui, eles não estão ligados ao O, eles estão ligados ao P, então eles não são ionizáveis. Logo, o H3PO2, ele é um monoácido. Ele é um monoácido. Por que, Binho, ele é um monoácido? Porque ele só tem, não é isso? Ele só tem um hidrogênio ionizável. Logo, a equação de ionização dele vai ficar H3PO2. Ele só vai conseguir liberar um hidrogênio. Então, vai ficar H+, mais H2PO2 menos 1. Certo? Muito bem, só consegue liberar 1. Tem mais uma exceçãozinha, tá? O H4P2O5. O H4P2O5,
ele é um diácido. Ele é um diácido. Fica aí, então, um desafio. Tenta montar a fórmula estrutural do H4P2O5, sabendo que ele é um diácido. São essas 3 exceções, tudo bem? H3PO3, H3PO2 e o H4P2O5. Parece que é um tetraácido, mas é um diácido. Ou seja, somente 2 hidrogênios deste ácido estão ligados ao oxigênio. Vamos lá. Agora a gente vai falar, então, sobre a força. Como é que a gente pode classificar um ácido quanto à força? Ou seja, se um ácido é forte ou se um ácido é fraco. Vamos lá. A força do ácido, ela está ligada diretamente ao que a gente vai chamar de grau de ionização, que é o peixinho, tudo bem? O que é o peixinho, Binho? O grau de ionização é o número de moléculas que vão ionizar sobre o número total de moléculas em solução. É todo ácido que você coloca as moléculas dele lá em água e diz, liberei, vou liberar o H+. Não, não acontece assim, tá bom? Não acontece assim. O que acontece é que existem ácidos que é o liberal geral e tem ácido que não quer liberar H+, de jeito nenhum. Logo, a força do ácido, se ácido por definição de Arrhenius é toda substância que em solução aquosa libera H+, logo, quanto maior for a capacidade que o ácido tem de liberar H+ em solução, mais ácido ele vai ser. Concorda? Então, consequentemente, a força do ácido está ligada diretamente ao grau de ionização dele, ou seja, a capacidade que ele tem de liberar ou não H+ em solução aquosa. Então, aqui, ó, o que eu tenho? Se a capacidade dele, o número de moléculas que ionizam sobre o total, se o grau de ionização dele for menor que 5%, ele vai ser um ácido fraco. Tá? Ele vai ser fraco, fraquinho, coitado. Bom, mas se o grau de ionização tiver entre 5% e 50%, certo? Ele vai ser considerado um ácido médio. E se ele tiver acima de 50%, ele vai ser considerado um ácido forte. Um ácido forte. Muito bem. Então, por exemplo, ele fala assim, dissolveu-se 20 moléculas de um determinado ácido HX, certo? E que, sabendo que 4 moléculas ionizaram, ou seja, se 4 moléculas elas sofreram ionização, então, consequentemente, ele está pedindo para a gente fazer o cálculo do grau de ionização e classificar o ácido HX de acordo com a força. Então, o que a gente viu ali em cima? Que o alfa era igual ao quê? O alfa é o número, passou demais aqui, o alfa é o quê? É o número de moléculas que ionizam, não é isso? Sobre o número total de moléculas. Então, vamos colocar aqui, o número de moléculas que ionizam sobre o número total. Qual o número de moléculas que ionizaram aqui? O número de moléculas que ionizam são 4, não é isso? Jogar mais para cá, são 4 moléculas. Então, são 4 sobre... Qual é o número total de moléculas que ele está me dando aqui? 20. 4 sobre 20 é a mesma coisa que o quê? Que 1/5, não é isso? E 1/5 é 0,2. E 0,2 é a mesma coisa que o quê? Que 20%. Então, 4 sobre 20 é 1/5, e 1/5 é a mesma coisa que 0,2, ou seja, o grau de ionização dele é 20%. Se ele é 20%, então, consequentemente, olha lá, se é 20%, ele está entre 5 e 50. Então, este ácido é considerado um ácido médio. Ele é considerado um ácido médio, certo? Mas, na maioria das vezes, você vai precisar classificar o ácido em forte ou fraco sem ter o grau de ionização dele. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer da seguinte forma. Se ele for hidrácido, o que é o hidrácido? É ácido sem oxigênio, não é isso? Ácido sem oxigênio. Ou seja, a terminação lembra, a terminação de ácido sem oxigênio é hídrico. Tudo bem? Hídrico. Então, quando for assim, quais são os ácidos fortes? Só os da 7A, tudo bem? Excluindo um que a gente vai colocar como médio aqui, que é o ácido clorídrico, ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Esses 3 aí são forte, tudo bem? O ácido médio é o HF. Tá? O ácido médio é o HF. O HF não tem uma capacidade muito boa de liberar H+ em solução aquosa, não, devido à eletronegatividade do flúor, que é a maior de todas, certo? E os ácidos fracos são os demais.
os demais hidrácidos. Então, todos os demais hidrácidos são considerados ácidos fracos, tá? Fracos. Então, como por exemplo, o H2S, o HCN, o HNC, certo? Todos eles são considerados ácidos fracos. Tudo bem? Então, se não tem oxigênio, os hidrácidos fortes são HCl, HBr, HE. Médio, HF e os demais são fracos. Quando você tem, então, um oxiácido, ou seja, quando eu tenho um ácido com oxigênio, vai ser pela diferença entre o número de hidrogênios e o número de oxigênios na molécula. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá para ficar mais organizado. Vou até botar aqui em cima. Então vai ficar assim, vamos lá. Se a diferença entre o número de oxigênio e hidrogênio na molécula for 3, ele é considerado um ácido muito forte. Então, por exemplo, o HClO4. Eu tenho 4 O's, eu tenho um H. Então a diferença aqui vai dar o quê? 4, não é isso? 4 menos 1, que vai dar 3. Ele é considerado um ácido muito forte, certo? Então qualquer um que essa diferença dê 3, ele vai ser um ácido muito forte. Se for a diferença de 2, como o H2SO4, certo? Aqui eu tenho 4 O's, eu tenho 2 H's, vai dar 2. Então ele é considerado um ácido forte. No caso médio, como por exemplo o HClO2, eu tenho 2 O's e eu tenho 1 H. Então essa diferença vai ser 1, então ele é um ácido médio. E um ácido fraco, a diferença vai dar 0, como por exemplo o H3PO3. Eu tenho 3 O's, eu tenho 3 H's. Essa diferença então deu 1, ele é considerado então um ácido fraco. A gente tem exceção, cuidado com essas duas exceções aqui, o H2CO3 e o H2SO3. O H2CO3 e o H2SO3, se a gente fosse fazer pela diferença, eu teria 3 menos 2 que dá 1, e 1 ele é considerado médio, assim como aqui, ó, 3 menos 2 que também é 1, eu consideraria um ácido médio, tá vendo aqui? Médio, aqui médio também, só que esses dois ácidos, eles não são médios, eles são ácidos fracos. São ácidos fracos e ainda tem uma capacidade de decomposição muito grande. O H2CO3, ele se decompõe rapidamente em H2O e CO2. Ele é um ácido instável, certo? Assim como o H2SO3 também se decompõe em, aqui ó, H2SO3 se decompõe em SO2 mais H2O. Certo, povo? Então, tudo que a gente precisa saber sobre ácidos, a gente já falou então na primeira videoaula e na segunda videoaula. A nossa próxima videoaula sobre funções inorgânicas, nós vamos falar sobre as bases jarrênios, e eu te espero lá. Obrigado pela atenção. Lembrando sempre que, se você puder contribuir com qualquer valor para que eu possa continuar produzindo cada vez mais e mais vídeos como esse, será muito bem-vindo. Beleza? Até já!